serviu para que a igreja avançasse. Foi nesse período que a igreja mais cresceu, mais viveu o poder de Deus e o milagre de Deus. Nós vivemos o sobrenatural, as curas e os milagres da parte de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Sobre as maiores dificuldades que eu já passei e que eu possa passar, eu vou viver os maiores milagres e as maiores conquistas, as grandes conquistas, eu vou viver na minha vida, no nome de Jesus. Só quem crê, aplaude, faz um barulho nesta noite, dá glória a Deus nesta noite, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, diga glória a Deus, diga minha vitória está chegando, diga eu vou viver grandes conquistas. Se assenta no teu lugar, diga glória a Deus. O nome Josué quer dizer Deus é salvação. É interessante que essa palavra, esse nome no hebraico, Yeshua, é o mesmo nome de Jesus, o Senhor é a salvação. O nome de Josué não era Josué, era Oséias. E quando Oséias recebeu o chamado de Deus para ser o sucessor de Moisés, o nome dele é trocado de Oséias para Josué. Interessante isso. O Senhor é a salvação. Josué foi um homem exemplar e um líder também. É considerado na Bíblia um dos maiores estrategistas militares de todo o Antigo Testamento. Um homem que foi fiel ao seu líder, a Moisés, durante 40 anos. Ele manteve-se fiel. Foi um dos 12 espias que Moisés ordenou para espiar a terra de Canaã. E dos 12, Josué e Calebe, o seu companheiro, voltou com um relatório diferente dos 10 espias. Enquanto os 10 espias voltaram com um relatório de incredulidade, Josué e Calebe disseram: não, vamos possuir a terra que o Senhor nos deu. Durante 40 anos, Josué esteve ao lado de Moisés, serviu e foi fiel a Deus. Josué agora, ele não tem mais 40 anos, se passaram 40 anos, ele está na idade de 79 para 80 anos. E Josué vive num dilema agora, por quê? Porque Moisés estava morto, e Josué estava desconsolado. Ele teria que liderar aquele povo, e ele sabia que não foi nada fácil, porque ele viu o quanto Moisés sofreu, o quanto Moisés foi incompreendido, foi perseguido, teve que lidar com um povo rebelde. E quando Josué se vê naquela situação, ele sabia que não seria fácil. Então Deus chega para Josué e diz: Josué, meu servo Moisés está morto, agora eu quero te usar. Chegou a tua vez, Josué. Você vai conduzir esse povo à terra prometida, que eu jurei a dar aos seus pais. Onde você colocar a planta dos vossos pés, eu darei a vocês. Josué estava debaixo de uma promessa, ele estava debaixo de uma palavra que Deus havia liberado na vida dele. E agora Josué está diante do Jordão, junto com o povo. Para entrarem na terra prometida, parecia que não seria tão fácil, porque a Bíblia nos diz, queridos, que o Jordão transbordava. Digo, o Jordão transbordava. Por que o Jordão transbordava? Era a época da colheita, chovia muito, e era a época também do degelo das montanhas, principalmente do Hermon. Então fazia com que o rio transbordava de uma tal maneira, e seria humanamente impossível passar o Jordão, porque seria intransponível. Mas para quem viveu aquele primeiro milagre, quando saíram do Egito, quando eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho. Terminou um ciclo, agora está começando um outro ciclo. Eles teriam que atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. A abertura do Mar Vermelho leva eles para o deserto, para eles viverem algo da parte de Deus, que seria o processo. Mas agora o Jordão era um outro ciclo. Eles iam entrar na terra prometida, e não seria tão fácil, porque o Jordão transbordava.
Aí a pergunta é: pastor, Deus não podia esperar o Jordão de uma outra maneira? Não poderia ser na época da seca, onde o Jordão, as suas águas estivessem baixinhas, para que o povo atravessasse com facilidade, sem dúvida nenhuma? Poderia. No entanto, o Jordão transbordava. Digo, o Jordão transbordava. E o Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras. Era impossível atravessar aquele Jordão a nado, até porque havia mais de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, todo tipo de pessoas. Eles tinham que atravessar o Jordão. Mas Deus havia liberado uma palavra para Josué e para o seu povo. No capítulo 1 do livro de Josué, nós podemos ver aqui o versículo 1 e o versículo 2, Deus dizendo: Josué, meu servo Moisés é morto. E olha o que Deus vai dizer para Josué aqui no versículo 2, olha só: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Essa palavra em algumas versões está escrito dispõe-te. Diga, dispõe-te. Há 3 coisas nesta palavra dispõe-te, que significa ordena, possui e também apossa. Ou seja, Deus está dizendo: Josué, se apossa desta terra, dispõe-te. Deus está dizendo: levanta-te. Nós estamos em 2023, o ano da conquista. Eu quero deixar bem claro para você: não há conquista alguma se não houver ação. Se você não agir debaixo da palavra, não haverá conquista. Deus propõe desafios para cada um de nós, e os desafios que estão diante de nós, você vai fazer a sua escolha: procrastinar, deixar sempre para depois. Você pode desistir e voltar atrás, ou você tem a intenção de enfrentar as enchentes que vêm por aí. Meu irmão, eu quero dizer para você que os Jordões, as enchentes, está para a vida do cristão, para a vida do crente, sim. Por quê? Porque se você pegar a história da igreja, todos os momentos de maior dificuldade para a igreja são os períodos que a igreja viveu os maiores milagres na sua vida. Vale lembrar um tempo atrás da pandemia, alguns anos atrás, quem lembra da pandemia? Chegávamos aqui, a igreja vazia, não tinha ninguém, não podíamos cultuar, não podíamos apertar a mão, abraçar ninguém. Quantos lembram disso? Diga amém. Era um período difícil, muitos diziam: o que vai ser da igreja? A igreja vai acabar. Eu conheço pastores que fecharam as igrejas, mas eu quero dizer que aqui nessa igreja, aqui na Mais de Cristo, a pandemia serviu para promover a Mais de Cristo, serviu para que a igreja avançasse. Foi nesse período que a igreja mais cresceu, mais viveu o poder de Deus e o milagre de Deus. Nós vivemos o sobrenatural, as curas e os milagres da parte de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Então Deus está dizendo: levanta-te, dispõe-te. Olha para quem está ao teu lado e fala: levanta-te, dispõe-te. Esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Ei, não fica de braços cruzados, não fique parado, não fica deixando para depois. Porque talvez você está dizendo assim: pastor, eu vou esperar a poeira baixar um pouquinho, eu vou deixar a enchente baixar um pouquinho, aí depois eu vou, aí depois eu tomo atitude e vou. Meu irmão, Israel estava diante da maior dificuldade, que era a enchente do Jordão. Deus poderia esperar, ou seja, Deus poderia dizer: olha, faz o seguinte, espera mais um pouco, espera a enchente baixar, aí vocês passam e tudo vai ficar tranquilo. Mas Deus está dizendo: é agora que vocês vão passar, é agora que vocês vão passar. É agora. Deus está dizendo: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então somente esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Não te desanimes, não pasme e nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus da vitória, o Deus que está contigo, o Deus de Moisés, o Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que vai abrir o Jordão, é o mesmo Deus que vai abrir os céus para a tua vida, é o mesmo Deus que vai ter conquista para a tua vida nesta noite. Aleluia! Josué, dispõe-te, levanta-te.
E olha o versículo 3, o que ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. No versículo 4 ele começa a dizer onde seria o lugar. Queridos, Deus tem grandes conquistas para nós, eu creio nisso, mas vai depender de você. 2023 é o ano da conquista. Diga: 2023 é um ano de conquista, mas vai ser um ano de ação. Vai ser um ano de ação. Pastor, eu tenho medo, eu tenho receio, eu já passei por tantas enchentes. Meu irmão, tem gente que já passou por tantas enchentes nessa vida, e tem gente que não está nem vivendo enchente, está vivendo um tsunami, está vivendo um maremoto. Não importa se é tsunami, se é maremoto ou se é enchente, porque o tamanho da tua adversidade, o tamanho dessa luta que você está passando, vai ser o tamanho do milagre que você vai receber da parte do Senhor, em nome de Jesus. E é tremendo falar sobre isso, porque as enchentes, e nós poderíamos questionar as indagações do nosso coração, os porquês. Por que eu passo? Porque vê uma coisa, meu Deus, por que o Senhor permitiu o dinheiro acabar? Por que o Senhor permitiu eu ficar desempregado? Por que o Senhor permitiu abrir a porta da geladeira e ter só uma garrafa d'água? Por que o Senhor permitiu? Teve gente aqui que já viveu tantas enchentes na sua vida, já perdeu tudo nessa vida, já perdeu o carro. Eu estou falando de enchente não só em questão material, mas em questão espiritual, se você está me compreendendo. Eu já vivi muitas enchentes na minha vida, passei por muitas. Uma coisa eu quero dizer para você: não tenha medo das enchentes. As enchentes servem para promover os milagres de Deus na tua vida. Então por que passamos por tudo isso? Pergunta para Lázaro. Lázaro estava morto há quantos dias? Há 4 dias. Aliás, Lázaro estava doente. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, mestre, está enfermo a quem tu amas. Parece que Jesus havia ignorado. Quando Jesus chega em Betânia, aquele que estava enfermo já não estava mais, estava morto. Marta e Maria, principalmente Marta, está decepcionada. Ela olha para Jesus e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é assim que a gente fala com Deus? Senhor, eu orei tanto, eu pedi, por que o Senhor permitiu essa situação, Deus? Por que o Senhor permitiu eu ficar desempregado? Eu orei, eu fiz campanha, eu fiz propósito, eu busquei a tua face, a tua presença, e nós não temos resposta para isso. Lázaro estava doente. Quando Jesus chega em Betânia, ele estava morto. Marta vira para ele e diz: se o senhor não estivesse aqui, meu irmão não estaria morto, estaria vivo. O que Jesus olha para Marta e diz: Marta, se creres verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, estando morto, viverá, e aquele que crê em mim nunca morrerá. Jesus chega diante do sepulcro. Lázaro fedia, estava putreficado 4 dias. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai do sepulcro 4 dias. Eu fico imaginando a euforia daquele povo, porque se Jesus tivesse chegado há 4 dias antes, ele oraria por Lázaro, Lázaro estaria curado. Mas ele chegou depois e Lázaro estava morto. O que eu quero dizer? Da mesma maneira, porque Deus permite situações acontecer na sua vida. O dinheiro acabou, o carro quebrou, o aluguel venceu, as contas estão ali acumuladas. Eu não sei o que se passa na tua vida, se você está passando a maior enchente da tua vida. E aos porquês, as indagações do seu coração. Por que o Senhor permite isso? Porque Deus levou aquela pessoa.
Senhor, eu sou servo, eu sou crente, eu sou o teu filho, eu busco, eu venho na igreja, eu faço propósito. Talvez você esteja diante da maior enchente da sua vida, uma enchente sem precedentes, e Deus está dizendo para você aqui hoje: você vai passar esta enchente, prepara-te, e não vai te acontecer nada. Por quê, pastor? Porque aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 43, no versículo de número 2, coloca aqui na tela. Isaías 43, versículo 2 diz assim, ó: quando, coloca Isaías 43, versículo 2, achou? Está escrito assim: quando passares pelas, estarei, Deus nunca te abandonará. Essa água talvez está cobrindo você, você não sabe o que faz, mas Deus está dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão, não te afogará. Quando passares pelo fogo, não queimarás, e nem a chama arderá em ti. Você pode passar a enchente que for, talvez perder tudo, menos a fé, menos a tua salvação, porque Deus está dizendo: quando você passar por isso, eu passo contigo. Os rios, a enchente não vai te afogar, não vai te matar. Deus está dizendo: eu passo contigo, eu sou o teu Deus, eu vou contigo nessa enchente. Meu irmão, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida, não tem muito tempo. Espere, se prepara para viver os maiores milagres de Deus na tua vida aqui hoje. Eu recebo de Deus autorização para dizer para mais de Cristo para você: se prepara, 2023 vai ser o ano das maiores conquistas de Deus na sua vida. Vai ser o ano de avivamento, de céus abertos, o ano do sobrenatural, o ano de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.